Muito bem, Nelito Equiqui, o que é que acha do surgimento de novas forças políticas? Será desta vez que os dois partidos hegemónicos, MPLA e UNITA, se poderão pôr, digamos, em bicos de pés, vendo nova vitalidade democrática com o surgimento destas forças políticas? Bem, primeiro, mais uma vez, agradecer em nome do partido e em meu nome pessoal o convite de cá estar e debitarmos as nossas ideias relativamente ao surgimento de novos partidos políticos, vitalidade democrática e talvez comece por ali. Bom, desde que Angola tornou-se um Estado plural, abraçou o multipartidarismo, tivemos sempre vários partidos políticos a concorrerem. Portanto, este fenómeno não é novo. Em 92 tivemos variadíssimos partidos políticos e perto de 27 candidatos à presidência da República. Portanto, este fenómeno não é novo. E não é novo, é antigo. Nós, a UNITA, abraçamos o multipartidarismo, defendemos a democracia. Por isso mesmo, é um fenómeno normal. E eu penso que ajuda, como disseram bem os outros colegas, na liberdade de escolha do cidadão. O cidadão tem que ter a liberdade de escolher entre este ou aquele partido político e reversa na sua linha ideológica. No entanto, eu considero que o surgimento de partidos políticos deve efetivamente engrandecer a nossa democracia. E eu explico. Penso que o que está a existir um bocado depois das eleições de 2022 é ligeiramente a banalização da política. Eu nem digo do surgimento de partidos políticos, a banalização da própria política. Porque olhando para vários atores que propõem-se a criar partidos políticos, não têm perfil. É preciso ter perfil. Algum perfil aceitável, que transmite confiança ao eleitorado e a todos nós, enquanto angolanos, independentemente de eu ser militante da UNITA, eu estou ávido de que Angola cresça e que o panorama político seja ocupado por pessoas sérias, capazes de inverter. Se é verdade que há uma polarização política, que eu vou fugir um bocado deste tema, eu não acredito que haja polarização política entre o MPLA e o UNITA, na medida em que sempre tivemos vários partidos políticos a concorrer. Tiveste o PRS, tens a FNL ali, tens o PH, tens a coligação Casa Sex, que desde 2012 concorre, o PRS desde 92, portanto não é bem assim como se quer passar esta ideia. Eu volto na questão central, é importante que surjam, mas a natureza, o caráter, a seriedade dos atores. Nós temos que oferecer ao povo e à política angolana maior seriedade, maior comprometimento. Nós não podemos ir para a política abraçando uma agenda oculta, uma agenda em que quem está com o comando é efetivamente o titular do poder, o partido da situação, que vai orientar inclusive a nossa linha discursiva. Na minha maneira de ver, e muita gente há de concordar comigo, isso não engrandece, enfraquece, pelo contrário, enfraquece a própria democracia em si. Enfraquece por quê? Porque nós vamos continuar a ter a manutenção de quem está no poder. E quem está no poder está a caminho de 50 anos. Faz agora, dia 11 de novembro, 50 anos de exercício pleno do poder. 50 anos que o país não avançou, quer do ponto de vista da liberdade econômica e da liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de escolha. Nós recuamos bastante. Angola só poderá avançar se efetivamente forem surgindo mais atores comprometidos com o desenvolvimento de Angola. Nós não podemos ter atores cuja agenda é controlada pelo partido no poder. Me parece que estamos a caminhar para ali. O surgimento de novos partidos políticos atende à agenda de manutenção do poder, porque as eleições 2022, e talvez ali tenham razão, foram bastante disputadas e polarizadas. Houve dois grandes partidos políticos e os resultados assim ditam. Só nós tivemos dois grandes resultados, o resultado da UNITA e o resultado do MPLA. E há toda uma necessidade de quem quer continuar a governar Angola de dispersar o eleitorado. Dali esta onda de criação de partidos políticos, que não vê. A criação de partidos políticos tem requisitos. E a lei dos partidos políticos, no artigo 14, efetivamente
dá-nos os requisitos que devem ser para a criação de partidos políticos. O primeiro requisito, dos requisitos que eu vou aqui mencionar, assim de forma muito rápida e sintética, é: primeiro, tem que ter uma sede. Tem que ter uma sede. Tem que ter representação ao nível de todo o país. E eu pergunto, uma ilustre figura desconhecida, às vezes conhecida só em Luanda, às vezes há num bairro apenas ou num pequeno distrito, tem a capacidade de ter essa representação ao nível de todo o país. Tem a representação tem a capacidade de ter recursos financeiros para ter sedes ao nível das 21 províncias agora, ao nível dos 300 e tal municípios agora. Se sim, eu tenho sérias dúvidas, porque todos nós nos conhecemos. E esta minha abordagem não retira o mérito dos partidos criados, cuja agenda é própria. Mas eu peço ao eleitorado, e a minha mensagem é fundamentalmente ao eleitorado angolano. Não estou contra partidos políticos, longe disso, e nós não estamos contra. Mas temos a necessidade de retirar o MPLA do poder. E para retirar o MPLA do poder é fundamental que surjam agendas próprias, sem um comando que é controlado a partir dos serviços de inteligência, é controlado a partir da Presidência da República, é controlado a partir do Futungo. Portanto, esses comandos é que não servem e não ajudam a democracia angolana. De forma muito concreta, eu ficaria por aqui numa primeira intervenção. Em termos ideológicos, Gino Kambamba, o Partido Liberal, o que que mais valia traz para os angolanos? Certo, mas vamos lá chegar. Eu fiz algumas anotações relativamente aos pronunciamentos do outro convidado, de painel, que acaba de se pronunciar. Pode citar o meu nome? Sim, o convidado Nelito Aquico. Portanto, quer dizer, ao colocarmos a questão, assim, é uma questão muito determinante, sobretudo para guiarmos muito bem o nosso debate, e é a questão que ele coloca sobre que o foco é retirar o MPLA do poder. Portanto, vamos lá dizer que a retirada do MPLA do poder é a questão mãe, é a premissa. Portanto, depois a luta será, quer dizer, para a retirada do MPLA do poder, há essa necessidade de competitividade política para novas substituições. Portanto, a questão de novas substituições é exatamente o cerne de toda a disputa política partidária e de todos aqueles que entram para o campo político. A quem interessa o discurso de retirada do poder, de retirada do MPLA do poder? Ao povo, em geral, ou simplesmente ao partido da oposição com maior expressão? Se interessa ao povo em geral, então aqui há essa necessidade de que o povo tenha a liberdade de optar e de buscar os melhores projetos de sociedades que lhe forem oferecidos. Ou seja, o povo enquanto eleitor, e sobretudo é requisito fundamental que o eleitor tenha um mínimo de lucidez para determinar o sentido do seu voto. Portanto, a retirada do MPLA do poder interessa a toda a sociedade. Só que não podemos, vamos lá dizer, propender o debate de que o único caminho para retirar o MPLA do poder é necessariamente a entrada da UNITA. Portanto, é que o discurso de despartidarização do poder pelo MPLA não implica necessariamente a partidarização do poder pela UNITA. Portanto, significa que os atores políticos, as organizações políticas têm a tarefa de venderem à sociedade os melhores projetos de, vamos lá dizer, governação, os melhores programas, as melhores estratégias para que o eleitor tenha efetivamente a última palavra. E esse é o maior peso das democracias, é que todos aqueles cidadãos que tenham o direito, que tenham perfeito a maioridade e possam efetivamente exercer o seu direito ao voto, devem necessariamente ter a possibilidade de escolha. E não se faz escolha quando só temos um concorrente disposto ou uma única entidade propensa a entrar. Portanto, não significa que retirar o MPLA é necessariamente colocar a UNITA. Significa que a retirada do MPLA permitirá necessariamente que a sociedade encontre na diversidade de partidos políticos o melhor projeto de sociedade para o país. Portanto, e aqui também uma questão que se coloca, é que se nós estamos a discutir o perfil das lideranças dos novos partidos a surgirem, nós devemos discutir o perfil da liderança dos partidos já existentes, porque são estes partidos os responsáveis pela desgraça que se vive em Angola. Portanto, se estamos a dizer que há fome no país, há falta de liberdades, há pouca expressão, há pouca abertura, é essencialmente
é imputável essa falta, essa qualidade, esse estado de mediocridade ao cenário, ao status quo político. Portanto, o status quo político é uma espécie de situação e oposição. Nós estamos aqui a dizer que tanto o MPLA quanto a UNITA são responsáveis pelo sistema democrático que temos hoje. Por quê? Porque são os grandes da nossa democracia. Todavia, a sociedade precisa respirar. E para que a sociedade respire, tem um poder de, em pleitos eleitorais, encontrar o melhor projeto de sociedade que lhe permita sonhar. E é nesse quadro onde os novos partidos políticos têm esse mérito e merecem crédito pelo facto de serem novos partidos políticos. Quer dizer, só o facto de ser novo, toda a tentativa de conotar um novo com entes já existentes, a princípio parte viciada. Por quê? Porque se é novo, presume-se que ainda não agiu, está a começar agora. Então, sendo novo, ele deve ser julgado não pelo que se pensa de fora, mas porque efetivamente vai fazendo pelos seus atos na sociedade. E é nesse sentido, por acaso, que a nível da estrutura partidária que eu faço parte, que é o Partido Liberal, temos feito um esforço de aproximação do poder às comunidades. Portanto, visitas de constatação, trabalhos de proximidade, não que sejamos os melhores, mas que queremos perceber efetivamente quais são os problemas que as nossas comunidades se debatam para que, dentro do nosso espectro político, dentro do nosso quadro ideológico, consigamos desenhar a melhor proposta, o melhor projeto de governação para que, afinal de contas, o eleitor tenha de facto a última palavra. Quer dizer, há um outro problema que se coloca relativamente ao surgimento de novos partidos, que é o viés histórico. Portanto, a quem interessa denegrir os novos partidos políticos? A sociedade angolana no geral ou a partidos hegemônicos? Portanto, isso também é uma outra questão que precisa ser analisada de forma cuidadosa, com alguma seriedade, porque senão empurramos o povo a uma única agenda partidária. Quer dizer, o povo só vai sorrir quando o MPLA cair e entrar a UNITA. Quer dizer, não se pode vislumbrar na sociedade outros modelos de sociedade susceptíveis de proporcionar o mesmo grau de realização que se aspira nas sociedades democráticas. Portanto, eu penso que essa é sobretudo a sinalização, a lucidez e a pertinência do debate, que não podemos ter uma sociedade como que, se não é MPLA, é necessariamente UNITA, e se não é UNITA, é necessariamente o MPLA. Portanto, os novos merecem crédito, não por serem grandes, nem pelo poderio financeiro ou patrimonial, mas acima de tudo pela novidade da sua existência. Cláudio Ricai, as novas forças políticas estão em condições para, digamos, pleitear com os dois grandes? Acho que com trabalho pode-se chegar, porque esse é o grande objetivo, mas antes buscaria, ou seja, eu reitero aqui a questão legal, primeiro, concretamente na Constituição, prefiro ainda reiterar isto, o artigo 55, que é a liberdade de constituição de partidos e associações de partidos políticos, a liberdade de constituição de partidos políticos, que é o artigo 55 da nossa Constituição. Esse é um direito que cabe a todo cidadão em constituição de um partido político. E para quem já existe como um partido político, para quem trabalha, anseia para alcançar o poder político, necessariamente deve, em primeiro lugar, incentivar, obedecer aquilo que são os preceitos constitucionais. E esse debate de hoje nos remete a esta questão. Quando se traz a questão de que há uma colação, há uma ligação com os novos partidos políticos, essa retórica remete um pouco ao descrédito. Quem a busca, quem anseia alcançar o poder político. Nos faz entender que, no eventual alcance do poder, pode alterar ou pode não obedecer àquilo que são os preceitos legais. Então precisamos ter um pouco de cuidado quando tratamos certos assuntos, porque até prova contrária, nada diz que há uma colação, nada diz que há um financiamento, nada diz que os partidos a surgirem tenham uma agenda já dominada, uma agenda já prescrita por um ou por um outro. E se retira aquilo que é a liberdade do cidadão que a Constituição confere. Se retira concretamente esse direito e essa liberdade que todos os cidadãos têm de fazer parte na contribuição da construção do país. Então, este elemento legal precisamos mesmo detalhá-lo, não é? Para termos uma percepção daquilo que nós estamos aqui a dizer. Agora, vou para a questão do perfil, que também foi muito bem dita pelo Dr. Nelito.
é preciso mesmo se encarar e acompanhar a questão do perfil das pessoas que pretendem criar ou vão criando os partidos políticos. E esse perfil eu remeto também a muitos elementos aí dentro do perfil histórico, etc, todos ali estão dentro. Vou aqui dizer, buscar um pouco em miúdos, ou resumidamente, caracterizar o fundador da nossa organização, que é o PVD, que é o Partido pela Verdade, Estabilidade para o Desenvolvimento. Hoje, politicamente... Que é o nome do fundador? Estou a chegar aí. Ok. Assim, é por ali onde eu estou a chegar. Tá. Sim, quero caracterizá-lo, não é para um entendimento, também se calhar não fez leitura, provavelmente, né, no posto de que... o Dr. Sapolo Antônio... Foi anotado? É novo? Não. Não, ele estaria aqui. Foi Não anotado disse já? que está Não, o representado. partido ainda não foi anotado. Então, Não temos senhor, agora. então, quer dizer, essa questão está... Companheiro aqui de painel parece que está numa mesa imprópria. Porque Não, nós estamos a deixa falar ainda terminar. Estamos a falar Deixa terminar. Eu quero buscar a questão do perfil levantada pelo Nelito e Kiko. Para se compreender, não é o perfil das pessoas que vão criando, vão surgindo com ideias de criação de partidos políticos. Eu falo aqui do Dr. Sapolo Antônio, que é uma figura conhecida politicamente, e o seu engajamento na política, todo mundo sabe. Ele vem de um partido político que o que fez com que desfizesse desse partido político, todo mundo que acompanha a política hoje tem esse domínio. É compatibilidade e a agenda de uma organização que ela até fundou. Não é de uma organização que ela até fundou. Aí até buscaríamos também qual é a conduta dos partidos existentes hoje, não é? Qual é a conduta e qual é os modos operandi, a forma de fazer política dos partidos existentes hoje, para compreendermos também a razão do surgimento das outras forças políticas. Porque até os partidos hoje existentes também têm agendas bastante estranhas, agenda não clara, e desvinculam-se daquela que é a ideologia que fez com que surgissem aqueles partidos. Então, busco essa questão do perfil para fazer entender que é certo, é necessário que se faça a leitura do perfil de quem hoje aparece como uma alternativa, com um partido para ombrear no cenário político angolano. E é normal, e aqui foi bem dito. Então, para terminar, acho que devemos ter muita atenção quando fala-se do surgimento dos outros partidos políticos, das outras forças, e esta atenção, acho que o cidadão deve fazer leitura daquilo que são as questões ideológicas destas organizações que vão surgindo, para que compreenda o seu raio de ação, para que não se faça rotulações desnecessárias, porque o cenário político precisa de outros agentes, precisa. O cidadão precisa da articulação, o cidadão precisa participar na vida política, precisa. O cidadão não necessariamente tem a obrigação de aliar-se ao A ou ao B. O cidadão precisa de ter iniciativa. Então vamos deixar essas iniciativas do cidadão, depois da criação ou da inscrição da organização, o cidadão vai fazer uma escutação, vai acompanhar os modos operandi, aí juntando também o perfil dos criadores, os modos operandi, o cumprimento das ideologias. Um elemento aqui que eu tenho acompanhado: nós devemos procurar incentivar também os cidadãos a fazerem acompanhamento e a entenderem as ideologias políticas. Esse acompanhamento vai nos ajudar a entender como é a conduta desta organização política. Se tiver a desvincular, porque o nosso principal inspetor é o cidadão, se tiver a desvincular daquilo que foi o objetivo principal da criação desta organização, aí sim cabe também ao próprio cidadão julgar, no momento do voto. Delito Equiqui, esta questão do perfil, voltamos a ela, é fundamental para se perceber o porquê do surgimento desta ou daquela força política? Eu penso que sim. O perfil é essencial estudar o perfil daqueles que se propõem a presidir partidos políticos, porque um presidente de um partido político é efetivamente um potencial candidato à presidência da República, dito de outra forma, é um putativo presidente da República. Logo, é fundamental que o eleitorado angolano estude efetivamente o perfil de cada
indivíduo que se propõe a presidir uma força política. Sob pena, reitero, da banalização da política no interesse do partido de regime. Aqui, que fique claro e fique bem claro, não está dito que quem deve substituir o MPLA numa eventual saída, que será efetivamente inevitável, não há império que dure eternamente, o MPLA mais tarde, mais cedo, terá efetivamente que sair. Não está dito que há pessoas predestinadas ou partidos políticos predestinados para substituir. No entanto, é fundamental que quem se propõe a substituir o MPLA tenha alguma verdade e tenha uma agenda que não é controlada a partir deste partido que está no poder. A minha questão central é a agenda, é o comando. Quem comanda essas forças políticas? Quem sustenta essas forças políticas? A agenda, o perfil e o comando. É fundamental que se esclareça. E quem está a pedir o esclarecimento não é um outro partido político. É um cidadão também atento e preocupado com o futuro deste país. Porque as gerações que seguem a nossa geração têm o direito de encontrar um país normal. Um país em que a corrupção não faz morada nas nossas casas, nos nossos partidos políticos. Há aqui pessoas que surgem com discursos bonitos, mas se o Manuel Vieira controlar, for atento ao discurso de várias lideranças de partidos políticos, há de compreender que dificilmente vai encontrar neles uma crítica ao presidente Lourenço. Podem até criticar o sistema, podem até criticar um setor do governo, educação, podem. Não vai encontrar uma crítica a determinadas figuras centrais, porque são efetivamente sustentados por essas personalidades e por este partido. Logo, não há aqui vitalidade da democracia, há um retrocesso da democracia, a banalização da política. E a banalização da política também não se deve tanto a esses partidos políticos novos, nem tanto aos presidentes de partidos políticos, muitos deles jovens, que nós conhecemos, convivemos, não. É por conta de muitos mais velhos, cuja agenda sempre foi de ir buscar dinheiro debaixo da mesa. Esses é que banalizaram a política, deixaram de ser exemplo. E quando um mais velho, que nós crescemos admirando, crescemos a admirar esta pessoa, achar que nós sempre achamos que estivessem a lutar verdadeiramente por um país melhor. Afinal, vários anos, passaram-se anos e hoje estamos a chegar à conclusão que essas pessoas sempre receberam agendas ocultas. Tem exemplos? Não vou citar exemplos. Quem está a me ouvir sabe de quem estou a falar, das pessoas que eu estou a me referir. Nós crescemos admirando essas pessoas eloquentes, bons políticos. E hoje são um péssimo exemplo para as novas gerações. E as novas gerações, no desespero de quererem ser também, nós jovens, que somos da mesma geração, também queremos ser. E não queremos esperar, não queremos esperar e tão pouco andar de cabeça erguida na rua. Eu não gostaria, Manuel Vieira, eu, Nelito Equiqui, eu não gostaria de estar numa agenda em que me dessem a pauta do que eu vou falar, onde é que eu posso estar. Eu não gostaria. Isso, eu acho que é uma cadeia psicológica que tem um peso muito grande, um peso histórico, um peso elevado sobre uma nação. É importante que as pessoas surjam com agendas próprias. Mas lá está o exemplo. As pessoas cresceram a admirar determinados políticos que, infelizmente, hoje estamos a compreender que cumprem agendas que não são efetivamente genuínas. O surgimento de partidos políticos deve efetivamente oferecer a vitalidade. Amanhã surge um partido político, eventualmente, que vai chegar ao poder. Não aquele partido político que surgiu há 50 anos, há 100 anos. Isso é o processo, é dinâmico. Mas tem que haver verdade. Tem que haver verdade. Nós estamos a nos propor a substituir um sistema e durante 50 anos, infelizmente, não serviu verdadeiramente o interesse de Angola. E servir o interesse de Angola é oferecer aos angolanos o mínimo para viver com dignidade. E para se viver com dignidade, a primeira condição é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade econômica, para que ninguém efetivamente seja refém de outro. O sistema que nós nos propomos a substituir, infelizmente, negou-nos o instrumento essencial para sermos livres: economia. A participação econômica. Isso tudo é fome, acaba sendo fome. As pessoas depois têm pressa de ir para a política para ganhar dinheiro. Não estão a ir para a política para ganhar prestígio. E se nós estamos a ir para a política para ganhar prestígio,
então não estamos a fazer absolutamente, não estamos a ajudar a nossa nação e nem sequer estamos a ajudar os nossos filhos, que são as gerações que vão efetivamente nos substituir. E Gino? Sim, bom, eu penso que aqui o debate seria mais interessante se, tal como que o deputado Nelito Equico diz que há nessa necessidade de se atacar ou de se criticar não apenas o sistema, mas lideranças, houvesse também a coragem de dizer que a crítica que se está a fazer é dirigida essencialmente aos mais velhos, como que relativamente à fome, o presidente João Lourenço, relativamente a essa questão de vamos lá dizer, mudanças de quadros políticos e tal, ao Dr. Abel Chibucovoco, penso que não podemos ter receios de apontar quais são os problemas efetivamente da hecatombe social em que nos encontramos neste momento. E eu penso que essa questão de analisar, se tivermos que analisar o perfil das lideranças, não apenas, vamos lá dizer, nos partidos novos, mas também nos partidos, vamos lá dizer, tradicionais e outros partidos emergentes, cujos fundadores provêm de partidos tradicionais, aqui devemos dizer efetivamente que a liderança não se pode só analisar, o perfil da liderança não se pode só analisar no topo da pirâmide. Por exemplo, o primeiro perfil não é o perfil da liderança, o primeiro perfil é mesmo o perfil do cidadão. Portanto, e depois do perfil do cidadão, o perfil de militante. Portanto, nós temos aqui um quadro social em que... Mas para teres... Desculpa. Para teres um líder, tens que ter militante. Não interrompi, deixa eu terminar. É uma questão de lógica. Não interrompi, deixa eu terminar. Pronto, força. Quer dizer, com calma, só estamos a começar. Então, estou a dizer o seguinte, portanto, temos que analisar esse perfil não apenas no topo da pirâmide, temos que analisar também dentro das estruturas partidárias. E nós estamos aqui a dizer de que, e o senhor deputado disse, de que as pessoas estão a entrar na política, umas por desespero e outras por fome. Vamos lá dizer, significa que o quadro social angolano é tão triste e desolador que deixa muitos dos cidadãos angolanos na fome, que é o único caminho para sobreviverem é correrem para a política. Portanto, este erro se imputa essencialmente ao governo. Portanto, significa que o perfil de liderança das estruturas do MPLA não permite facilitar a vida dos cidadãos de modo que encontrem mecanismos de realização pessoal fora da corrida política. Isto aqui se imputa ao MPLA. Por outro lado, também não podemos ter receio de dizer assim que grande parte dos partidos que foram surgindo ao longo dos tempos é de pessoas que derivaram da própria UNITA. Portanto, a UNITA, neste momento, em Angola, está a liderar o ranking dos maiores dissidentes a formarem partidos políticos. E isso deve ser dito com alguma coragem. Portanto, partidos como o de Dinho Xingunji, partidos como o de Bela Malaquias, partidos como o de Dr. Abel Chibucovoco, são liderados por pessoas que provieram de facto da UNITA. Significa que o desespero não está lá fora. Não está dos que está a vir da sociedade civil. Até mesmo nos partidos históricos e tradicionais, há desespero e há fome que faz com que corram para o alcance do poder político e negociem. Portanto, se estamos a dizer que há mais velhos na nossa política, a receberem dinheiro debaixo da mesa, temos que dizer qual é o perfil, a qualidade de militantes que determinados partidos que se arrogam, que têm, vamos lá dizer, a maior organização estrutural para perseguir o poder, porque não fazem esse trabalho interno de autopurificação a ponto de legarem bons cidadãos para a sociedade. E esses bons cidadãos vão se refletir em bons militantes e, eventualmente, em bons candidatos à liderança de partidos políticos e, eventualmente, da presidência da República. E é fundamental que o debate seja direcionado com a mesma radicalidade quando se critica as más lideranças que temos no governo. Por quê? Porque também eles não são inocentes no marasmo social que perturba e que deixa a maior parte dos angolanos a condição de alimentar-se nos contentores de lixo. Portanto, essa luta de alcance de poder político, essa pressão do poder, essa vontade de ser e esse desespero parte de um grito de socorro. Significa que o povo tem algumas pessoas da sociedade são corajosas a ponto de desenharem novos caminhos, novos projetos de sociedade, com a sagacidade que eventualmente tenham e consigam entrar na máquina do Estado e conseguir avançar. E é sobre isso que o debate deve ser dito com alguma franqueza. Cláudio Ricai, ainda sobre a questão do perfil destes líderes, tem que ser alguém, digamos, com um perfil adequado para estar na liderança de um partido? Ou a caminhada vai-se caminhando?
Certo, como já se disse aqui, é preciso mesmo que haja perfil, porque o líder ou quem se propõe a criação de um partido político, obedecendo aqui à lei dos partidos políticos, é um potencial candidato a presidente da República, não é? Então, o perfil deve contar muito para esta pessoa que se propõe a ser o nosso futuro presidente. Então, aí a necessidade de se fazer uma grande leitura quanto a este quesito do perfil do candidato ou do elemento que se propõe a criar um partido político. Agora, eu queria também aqui ajudar, ainda mesmo no perfil e nas organizações políticas já existentes, e vê-se que é espécie de um êxodo, não é? E esse êxodo de criação de partidos políticos vem, na minha ótica, carregado de dois elementos essenciais. E o primeiro é que me chama mais a atenção. As organizações políticas já existentes, não é? Já existentes. Desde o momento, acho que em 92, que surgiu o número maior de partidos políticos, desde as eleições de 92, não consegue. É que eram as dezenas mesmo. Certo. Elas não conseguiram satisfazer aquilo que são os grandes interesses do cidadão. Não conseguiram satisfazer, no todo, os grandes interesses e a ansiedade e a vontade do povo. Por isso é que há surgimento de vários partidos políticos, uns com perfil próprio, outros com perfil claro, né? Menos esclarecido, no sentido de procurarem dar uma alternativa para aquilo que é a nossa praça política, para aquilo que é a realização das questões sociais do cidadão. Ali onde eu levantei a questão que esta abertura é positiva para a democracia, ou para a pluralidade que se quer construir, porque o país constrói-se plural. As várias ideias, os vários pensamentos ajudam no desenvolvimento do país. Eu busco aqui o exemplo da África do Sul. Nas eleições passadas, como todo mundo domina, nós vimos o surgimento, quase que em cima, meses antes das eleições, o surgimento de outras formações políticas. Nós vimos isso. O surgimento de outras formações políticas. Vimos também, antes mesmo deste período, o surgimento de um fenômeno que é o Júlio Malema, que se desintegra do ANC e forma uma outra organização. O que me chama a atenção é que nas últimas eleições da África do Sul, além de surgir os partidos em cima da hora, não é? Com o objetivo de procurar satisfazer aquilo que os partidos tradicionais não conseguiram fazer. O que me chama a atenção é que o partido na oposição louvou este elemento, o surgimento das várias organizações. Então, para os partidos existentes, é preciso que façamos uma grande leitura, é preciso que também se potencie, é preciso que consigam ser transparentes na gestão, tanto faz dos recursos humanos, tanto faz na gestão. Eu insisto aqui na questão ideológica. Não vale a pena os tradicionais sentirem-se que já têm o espaço totalmente já garantido e podem fazer o que bem quiserem e podem até alguns em outros pontos alterar aquilo que são as questões ideológicas. Porque o que é que faz o cidadão aderir a uma organização? Além do elemento perfil que nós estamos aqui a levantar, também o que faz aderir o cidadão a um partido político é a ideologia. Porque a partir da ideologia ele vai fazer a leitura se esta organização política a surgir ou que já existe consegue satisfazer aquilo que são os seus interesses. Então, é recomendável que o debate seja mesmo de que são bem-vindos, tanto é por ser um preceito legal, uma questão legal, o surgimento das outras forças políticas, e é recomendável também
que as forças políticas existentes devem fazer mais para garantir a estabilidade das suas organizações, para que depois não venham atrás criticando, atacando quem surge com uma nova ideia, quem surge com vontade de participar politicamente, de que esteja com outras agendas. Muito bem. Já está connosco Mijael Bonifácio, diretor interino do Departamento de Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias do Comitê Central do MPLA. Obrigado por ter vindo. Com certeza foi ouvindo o debate. Que primeiras impressões tem à volta do nosso tema? Bom, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aqui os convidados e bom dia aos ouvintes. Portanto, uma primeira fase, uma primeira abordagem, o surgimento dos partidos políticos é efetivamente uma questão normal e democrática, né? Nós temos aqui, não se está a inventar nada, é um elemento que está estabelecido pela própria Constituição e demais leis do ordenamento jurídico angolano, e qualquer um dos cidadãos que tem em sua posse os direitos civis e políticos pode efetivamente criar o seu partido e participar na vida pública quando queira. Portanto, eu tenho uma outra posição diferente de muitos, segundo a qual há tentativa de poder deturpar a democracia com a existência de outros partidos. É claramente uma visão errada e que deve efetivamente merecer um repúdio, porque num Estado democrático de direito, nos termos da Constituição, pensar desta forma é efetivamente coartar os direitos dos outros. E em nenhum momento, em nenhum livro está escrito, tanto do fundador da nação como qualquer um outro líder ou nacionalista qualquer, está escrito de que só o MPLA e a UNITA devem estar na vida pública angolana. Não está escrito. Qualquer um que queira exercer a sua própria atividade deve efetivamente exercer a atividade político-partidária. E das diversas formas, como também surgem empresas. Por que é que nós podemos dar oportunidade aos outros de criar empresas quando querem, podem fazer tudo quando querem, podem criar clubes de futebol, não é uma visão redutora, podem criar igrejas. Não é uma visão redutora falar de empresas quando estamos a falar de outra coisa tanto quanto mais delicada com partidos políticos. Eu estou a dizer aquilo que são os direitos consagrados na Constituição. Só estou a dizer isso. Se a Constituição consagra o direito de constituir empresa, consagra o direito de ser desportista e criar um clube de futebol, criar igreja, o direito de reunião, o direito de associação, por que não se pode dar o direito àquelas pessoas que queiram participar publicamente na vida, ou queiram participar na vida pública, através dos seus próprios partidos? Porque os partidos têm efetivamente um objetivo. O maior objetivo do partido é atingir o poder político. E quem deve em última instância, quem deve peneirar este desejo é o povo eleitor. Não pode ser as leis, não pode ser vontade humana, simplesmente. Não. O povo é que tem que decidir quem quer que governe o país num determinado período de tempo. Muito bem, vamos continuar com o curso do nosso debate, exatamente para pensar no seguinte. É verdade que esta vitalidade é esbatida nas eleições, se uma determinada força política pode ou não avançar, portanto há uma cota que quase que faz com que depois o próprio Constitucional vete a participação, se forem duas consecutivas em que a tal formação não possa ter o score necessário. Será esta a forma encontrada pelo legislador para depurar o aparecimento, quase que como cogumelos, permitam uma expressão, como aconteceu em 92 e em anos recentes teve que ser o legislador a, digamos, extinguir alguns partidos políticos? Cláudio Ricay.
Sim, mano, não entendi bem a questão. Por favor, repita só. Portanto, nas eleições vão aqueles partidos que estão a ser aprovados pelo Constitucional, mas se não alcançar um determinado score, uma determinada cifra de votos, portanto, corre o risco de extinção. Será esta a melhor forma para acabar com a proliferação de partidos políticos? A questão de extinção, depois das eleições, de alguns partidos que não consigam atingir o mínimo, acho que é 0,5, não é? Não é isso? Sim, o mínimo, não é? Nas eleições, eu acho que é uma questão de lei. E a lei vem para defender a vontade popular. A lei sempre defende a vontade popular. Essa extinção é resultado da vontade popular, não da vontade, se calhar, de indivíduos, etc, etc. Porque se não atinge o mínimo, é porque não teve aceitação por aquele que é o nosso principal legislador, que é o cidadão. Não atingiu, não conseguiu ter os votos necessários para se manter. E é lógico que seja assim, não é? É lógico que seja assim. E esta questão da extinção vem também a credibilizar aqui o elemento que nós estamos aqui a buscar, o perfil, como surgem esses partidos políticos, em que momento surgem, não é? Eles vão surgindo, vão se maquiando, vão existindo, vão concorrendo. E no final... Mas, peço desculpas, desculpe lá que eu estava a ouvir quando vinha. Estão a discutir de perfil. Mas nós não estamos a perceber o que é isso de perfil. Acho o que eu quero dizer sobre perfil? Estão a dizer perfil, o que é isso? Não, acho que deixem terminar o raciocínio, não me perco, não é para fazer... Depois voltar a falar do perfil. Não, porque, assim, o perfil do político. Sim, não, deixa já vamos. Israel, já voltamos assim. Deixa só terminar o raciocínio, faz favor. Não é chegar tarde. Está bem, mas vamos deixar que o Ricardo Ricai termine e depois dou-lhe a palavra. Depois dou-lhe a palavra. Isto não é conversa. Assim perco o fio. Israel, já lhe dou a palavra, por favor. Assim perco o fio. Sim, eu estava a dizer. Eu sou clarificador, o que é perfil? Muito bem, já voltou assim. O resultado pós-eleições da extinção continua a ser a vontade popular, porque não conseguiu atingir o mínimo que a lei quer, exige, ou seja, não conseguiu os votos necessários do cidadão. Não conseguiu os votos necessários do cidadão para quê? Para se manter. E esse elemento me faz entender que o que nós estamos aqui a discutir não é o surgimento dessas organizações, o próprio perfil, a própria credibilidade da organização surgir, no caso o partido político, o resultado final é aquilo que ele vai ter depois das eleições. E se o resultado não for favorável, porque não conseguiu ter a aceitação do cidadão, fruto o trabalho que ele fez, o resultado final é aquilo que ele vai ter depois das eleições. E se o resultado não for favorável, porque não conseguiu ter a aceitação do cidadão, fruto o trabalho que ele fez durante as eleições. Então é justa esta questão da extinção, porque quando a organização não tem a aceitação máxima do cidadão, ela não tem razão de existir, porque o cidadão entende que esta organização está a contribuir para aquilo que é a pluralidade, aquilo que é a participação política de uma organização nas questões sociais ou nas questões do cidadão. Pois bem, eu pergunto a Nelito Equique ou ao Eugênio Kambanda se voltamos a falar do perfil ou avançamos para que fique claro para Israel Bonifácio o que é o perfil de um verdadeiro líder de um partido político. Eu posso ajudar aqui o digníssimo Israel Bonifácio, desaparecido do espaço público há muitos anos. Só a Rádio MFM que consegue trazer. Agora recuperado, deve estar vindo na agenda das eleições e é bom. Então vamos lá, perfil. Bom, é interessante ver um dirigente, primeiro uma nota apenas, um dirigente do MPLA alinhado de forma perfeita e a defender, e é bom, é interessante, digo isso interessante, a defender o surgimento de partidos políticos, é bom, porque o MPLA, enquanto partido político, tem o direito de criar qualquer estratégia de manutenção no poder. Quem está na oposição
deve ter uma estratégia da extensão do poder. E quem está no poder deve criar uma agenda, uma estratégia de manutenção no poder. E fica claramente evidente em que sentido o MPLA está a direcionar com a sua intervenção. Voltamos ao perfil. Clarificou. Perfil. Eu penso que uma liderança política, primeiro, deve ser carismática. Segundo, deve ser congregadora. Terceiro, deve ser honesta. Quarto, deve ter capacidade de mobilização. Só para citar esses 4 elementos. Um indivíduo sem carisma, um indivíduo sem capacidade de unir, um indivíduo desonesto, eu penso que não tem perfil para ser presidente. E ele sabe, ele estudou ciência política. No final do dia ele quer baralhar o debate, mas eu penso que acabei esclarecendo. Mas aqui Então, também é uma questão que sim, rapidamente, Câmara. remetida das pessoas. Há uma questão que precisa ser assim vista também com alguma prudência analítica. É sobretudo o facto de que assim, a cultura, o quadro político angolano definiu muito o perfil de liderança baseado numa questão, vamos lá dizer, de formalismos. Seja um formalismo de doutormania, isso de ciências políticas, outra coisa. Quer dizer, há coisas muito mais impactantes e que de facto o povo precisa. Empatia. Portanto, o povo não come assim essa questão. O povo quer pessoas que ajudem a trazer soluções à sua mesa. O povo quer pessoas que vão ao seu encontro, conheçam o homem de pés descalços. Portanto, nós não podemos. Deixa. Termina O MPLA tem muita dificuldade de lidar com a crítica. E o companheiro mal chegou, já está a demonstrar essas tendências. Estamos a dizer o Se seguinte. começarem a atacar, queres tirar ponto, né? É mais fácil. Vamos terminar, Cambanda, termina, faz favor, para depois ouvirmos sobre o perfil. E o que se deve dizer agora é que o mais importante em política não são os recursos que estão debaixo do solo, é o homem que está em cima dele. Portanto, esse homem que está em cima do solo é tanto a pessoa da aldeia, é a pessoa do bairro, a pessoa da comuna, é a pessoa que está aqui a circular, sol ardente. Portanto, este homem não pode ser ignorado. E não ignorar este homem é encontrar na política angolana pessoas que no seu dia a dia fazem esforço de acudir com parcos recursos os verdadeiros problemas das nossas comunidades. Portanto, poder hoje, e as democracias contemporâneas sobretudo, já passou aquela fase de que é o discurso bonito, é a camisola, a propaganda política mais linda. Portanto, nós temos que dar um salto. A análise, o melhor projeto de sociedade deverá ser aquele que conseguirá chorar com o povo na sua comunidade. E isso aqui é uma crítica que se deve fazer aos partidos tradicionais. Portanto, o MPLA e a UNITA, ao longo desse tempo todo, têm a dificuldade de, com os seus meios financeiros, muitas vezes arrecadados por via dos cofres públicos, a atenderem necessidades até de seus militantes, necessidades de base. Muito bem, muito obrigado. Isso é que, deixa eu só terminar com uma deixa. Por isso é que nós temos hoje um país onde a juventude só tem 2 direções. Ou estudar para bajular o MPLA, ou então xingar a UNITA para o MPLA lhe cooptar. Portanto, nós temos que dar esse salto. Já recebeu o perfil do que você vai falar? Manuel Vieira, um ponto de ordem. É assim, eu não sei, a não ser que aqui na Rádio MFM agora o formato está alterado, mas em termos de debate, quando é debate, é mesmo debate. Não é que nós não estamos numa sala de aulas para buscar aqui princípios pedagógicos, né? Que temos que ter um por um a falar. Isso é debate porque sobretudo quando toca-se estamos a falar de partidos políticos e os 3 convidados, todos eles, as baterias estarão viradas efetivamente para o MPLA. E eu terei que, em algum momento, ter que interromper aquilo que são acusações feitas ao MPLA. Portanto, é só essa questão que eu quero colocar aqui em mesa. E também debate mesmo assim. Debate não é preciso terminar de falar. Quem quiser me interromper, que interrompa quando sentir-se necessário. O Nelito Equico fala alguma coisa muito interessante. Portanto, eu tenho aqui alguma dificuldade de perceber. E quando eu via
estava a ouvir o Nelito a dizer que ele em 2017 quer ser governo. Como é que alguém que quer ser governo, ainda não é governo, já está a pensar, ou está a coartar os direitos dos cidadãos? Já está a dizer que não pode haver partidos políticos, porque esses partidos políticos querem inviabilizar a democracia. E olha o ataque que faz. Não significa que o MPLA está alinhado com o surgimento de outros partidos. O MPLA não está alinhado com o surgimento de nenhum partido. O MPLA está alinhado com a Constituição e a lei. Ponto final. Em nenhum momento a Constituição disse que não pode surgir mais nenhum partido. Isso não é alinhamento nenhum. E eu tenho dificuldades de perceber, Nelito, porque quem anota, quem inscreve os partidos políticos é o Tribunal Constitucional, daquilo que nós sabemos. E o Tribunal Constitucional é o Tribunal Superior que tem efetivamente o caráter republicano. Aliás, e os partidos políticos com assento parlamentar têm os seus representantes lá, tal como a UNITA também tem representantes acho que agora tem 3, são 3 ou 2 nessa altura. Vemos 2 nomes por enquanto, não conheço o terceiro. E não faz sentido esta acusação. Só tem 2, né? Pronto, só me vem 2 nomes. Portanto, são 2 mesmo. Então, não faz sentido esta acusação que se faz. Não é ético. Aliás, vamos fazer política feita. Não vamos fazer política desfeita. Portanto, acusar o surgimento de partidos políticos a um outro partido, que também a partida é concorrente, é efetivamente a assinalar o seu fracasso. Depois, falar aqui de perfil da pessoa. Eu não sei se isto pode vir aqui em debate. Porque, na verdade, quem determina o perfil no surgimento dos partidos políticos, quem determina o perfil é a própria lei. Se não tivesse... A lei já estabelece. Por isso que é o cabeça de lista. Este líder é o cabeça de lista. Não tivesse este é um assunto interno de cada organização. Manuel Vieira, Este não é um assunto externo das organizações. Este é um assunto interno da organização. Se esta organização teve capacidade de reunir condições e ser autorizado para poder exercer a sua atividade, quem sou eu, militante, os simples militantes do MPLA, a dizer que não, o fulano A e o B não estão autorizados, não têm capacidade de poder fazer política? Eu não. Quem deve reconhecer? Por isso é que nas organizações existem eleições internas. As eleições internas, o Nelito Cuico esse ano vai ter congresso. Não vão escolher o vosso presidente, que vai concorrer em 2027. Quem escolhe o perfil não são as entidades externas, são as entidades internas. E quem determina o perfil das organizações é a Constituição e a lei. Ponto. Isso não se fala. E não vale a pena trazermos aqui os cenas de carochinha para podermos aqui desviar o debate. Portanto, o assunto é: o perfil não é definido por nenhuma organização. O perfil da organização é definido pela Constituição e a lei. E o perfil do candidato é definido pela própria organização. O meu amigo está a fazer muita confusão. Outra vez? Não, estás a fazer confusão nos conceitos e no enquadramento das tuas ideias. Tá bom. Você acabou concordando comigo sobre o perfil. Se não houvesse necessidade de clarificar o perfil, a Constituição não determinaria o perfil. Os estatutos dos partidos... A Constituição não determinou o perfil. Há lá critérios para ser candidato, meu caro amigo. Isso é perfil. Espera, estou a vir. Permita que eu termine. A Constituição estabelece, os estatutos dos partidos políticos estabelecem, por isso é que não é qualquer militante que vai se predispor. E eu perguntei-te se vais ser candidato no próximo congresso do MPLA e se estás em condições e tens perfil. Aliás, disseste aqui que tens perfil e vais concorrer no próximo congresso. Estou à espera. Disseste, não sei se as pessoas acompanharam. Então estou à espera. Porque senão qualquer indivíduo amanhã... Qualquer indivíduo... É bom espetáculo. Qualquer indivíduo amanhã acorda, quer ser presidente da República, quer ser presidente de um partido político. Dali a necessidade de ter o perfil e os critérios para ser presidente. Portanto, isso é fundamental. É para quê? É preciso criar normas que regulem qualquer exercício da atividade, ainda mais uma atividade política tão nobre e tão importante para a vida do cidadão. Então era importante esclarecer. O
O Israel também diz que nós queremos ser governo e estamos contra o surgimento de partidos políticos. Não, nós não estamos contra o surgimento de Nelito, não é a partidos primeira vez que políticos. te ouço. Você é a pessoa que mais arrepiada com o surgimento de outros partidos. Não é a primeira vez. Está bem, eu vou te explicar Bonifácio, porquê. vamos permitir Eu vou te que explicar Nelito porquê. termine. Eu depois vou te explicar vamos porque eu passar conheço para- a agenda do MPLA. Eu acompanho a milimetricamente. Já agora qual é? Já esclareci Já agora aqui. qual é? Já esclareci Eu não- aqui. não Você conheço, conhece, você e eu conhecemos. Você sabe que sim. Eu não conheço. debate Você sabe é sim. pela Mas- unidade e o Você povo sabe não que carespinha. não, você não é povo, você já é partido Não, mas nós, organizado. partido por isso- político, mas partido político Meus senhores, representa povo quem? mais, Nelito, você é partido. Não, Você está aqui esqueça o como povo. dirigente. Não, não Você esqueça está o aqui só um como minutinho. dirigente Não diga não é partidário. povo, não esqueça o povo. Você está como Higieno, dirigente higieno, A higieno, vamos soberania terminar. reside no Higieno, povo. higieno, A vamos soberania terminar. reside no Higieno, povo. Não esqueça o povo. higieno, vamos permitir que Nelito Bom, como termine, deputado, depois, ele é um depois, representante do povo, depois não vai ignora. ter a palavra. De facto, Nelito não faça isso. O povo é termine, soberano. por favor. E ex-representantes Sim, dele no higieno, parlamento. é só um minutinho. Não faça isso. Por favor. Higieno, Nelito, termina. Aqui está a Estamos comunicação unida. Meus senhores, Vamos trair a vamos. Constituição, Sim, sim. não façam Higieno. isso aqui. Termina, Nelito. Deixa-me focar no MPLA. Deixa-me focar. Não, sim, vamos ouvir. Nelito, termina então. Tem pelo menos 2 minutos. 2 minutos. Não há política sem MPLA. O foco, não é que não haja política sem MPLA. O foco aqui, e a nossa comunicação tem sido fundamentalmente de clarificar e esclarecer o povo sobre a agenda que o MPLA, depois das eleições 2022, adotou. Portanto, a dispersão do voto. E a dispersão do voto existe a necessidade da criação e potenciar vários partidos políticos. E é o que vocês estão a fazer. Isso deve ser denunciado. Deve ser denunciado Mas porque com isso não provas, né? ajuda. Tens Isso não provas disso. ajuda. Isso não ajuda Tens que na provar. democratização do país. Tens que provar. Você está tão não aflito. Basta vir Você para está tão rádio. aflito. Não basta Você vir está para tão rádio. aflito. É que não Israel basta vir para Bonifácio. rádio. Você Vir está para tão aqui fazer aflito. Israel denúncias vai ter o sem seu provas. tempo. Não faça Israel isso. Bonifácio. Você está terá o tão seu tempo. aflito que a tua agenda está descoberta, por isso estás Qual aflito. agenda que tem? Que E agenda? como estás aflito enquanto representante do MPLA, estás tão Que aflito agenda? e nervoso porque Termine, a tua por agenda está favor. clarificada. Vamos evitar o diálogo. Não há diálogo aqui. Aqui nós estamos e é bom que ele se enerve, assim, quem está a nos acompanhar consegue compreender efetivamente. Eu já te nervei durante 5 anos consecutivos. Que não se repita então aqui. Por favor. Nelito termina, por favor. Mano Vieira, nós somos um partido, somos um partido democrático que defende efetivamente que o cidadão tenha a liberdade de escolha, de opção. Cada um é livre de escolher o partido onde quer militar, cada um é livre de criar o seu partido. No entanto, é fundamental que a agenda dos partidos políticos a serem criados não esteja efetivamente controlada por um comando do MPLA ou de outros serviços. Eu termino por aqui. Muito bem, pode prosseguir agora. Certo. Quer dizer, Higieno estamos aqui diante de questões muito delicadas, porque sobretudo o que se vê, né? O que se vê é aquilo que eu disse no princípio, é o antagonismo de simpatias, é uma rivalidade histórica que tem de facto deixado o país numa certa tibieza, melancolia, apatia, morosidade e um marasmo que já dura anos. Portanto, nós temos uma Angola que não está mesmo a engrenar e a avançar por causa da incerteza do futuro, né? Quer dizer, o MPLA, o verdadeiro problema de Angola é que o MPLA tem medo que a UNITA chegue ao poder. E a verdadeira luta da UNITA é que o MPLA desapareça do poder. Portanto, o MPLA tem medo do revanchismo. E a UNITA também tem, quer dizer, quer a todo custo chegar lá para realizar o longo processo, vamos lá dizer, de humilhação política que tem sofrido. E já agora como força política... portanto, já que vai chegar, Não, deixa o programa. deixa, Já que você vamos vai lá chegar, esclarece o programa. Deixa lá chegar. E os programas não se vendem só num debate. Os programas são passados em o que estamos a fazer com as comunidades. Os programas são passados no dia a dia. Fala para mim, estás a Não, falar para fora. porque me rebateu, Não, então eu fala para respondo, fora, eu respondo o meu oponente. Eu respondo o meu oponente. Prossiga, por favor. Eu não posso, a comunicação é bilateral nesse sentido. Tá bem, Gil. E eu estou a dizer, sim, portanto é esse sentido. E tal como disse, que isso no quadro, não podemos cair no desespero. Portanto, nós devemos, acima de tudo, e hoje o mundo está a provar
que novas franjas da sociedade, sobretudo a camada juvenil, vai descortinando novos modelos de sociedade. Portanto, os novos modelos de sociedade estão a ser encontrados, sobretudo, por forças políticas emergentes, né? Portanto, entendemos que é um caminho muito difícil, acirrado, por conta do domínio político que existe, mas também nada está perdido. Porque se olharmos, e temos reiteradas vezes dado nota desse discurso, é que se olharmos para o quadro político eleitoral das eleições passadas, de 2022, com as dúvidas que se podem eventualmente lançar-se, mas que não foram suficientemente comprovadas, podemos dizer que houve um alto nível de abstenção eleitoral que tem deixado, de certa forma, que os angolanos em casa, em vez de preferirem escolher os irmãos siameses, né? Os irmãos siameses que vão, de facto, lutando há anos. Portanto, entendemos que esse alto grau de abstenção exige de partidos políticos emergentes uma capacidade de adaptação e, sobretudo, uma capacidade de organização política. Por isso é que, ab início, eu usei o termo guindar-se. É fundamental que, de facto, se faça esse trabalho junto da sociedade civil, se faça esse trabalho junto das comunidades, se faça esse trabalho junto das igrejas, no sentido de emanciparmos a sociedade no âmbito da despartidarização dos partidos, vamos lá dizer, dos movimentos de libertação e uma espécie de refundação de uma Angola nova. Portanto, essa Angola nova, de facto, foi sonhada pelos mais velhos, e o doutor Savimbi, da UNITA, se bateu nisso, na ideia de multipartidarismo, portanto, democracia. Portanto, o MPLA também acolheu isso no texto constitucional de 2010, portanto... Estás bem enganado. Não entendo. Não, deixa ela dizer. Estás enganado. Tens a Constituição de 75? Deixa ela dizer. Vai lá consultar a Constituição de 75. Termino, por favor. Estou a dizer que 92 foi praticamente a luta. Se tem problema, vai ler a história, os acordos de Bicesse. É aí onde o debate se torna. Você está a falar de Constituição? Estou a dizer o seguinte. Está a falar de Constituição. Quando tiveres que falar alguma coisa sobre o MPLA, tens que ter um pouquinho de calma, porque o MPLA está representado. Agora, não, todos estamos representados aqui. Não, estou a falar todos aqui estamos representados. E quando falamos de 92... eu, por acaso, tenho dificuldades. Eu não conheço bem a tua força política. Logo, eu tenho dificuldades de falar sobre ela. Eu vim falar sobre o surgimento dos partidos políticos. Sim, então não vim falar sobre os partidos políticos em concreto. Não vim aqui com agenda nenhuma. Se alguém veio aqui com uma agenda de atacar um ou outro partido, está perdido comigo. Porque eu vim tratar do surgimento, a maneira em que as pessoas vão, a maneira em que os partidos vão surgindo. Sim, mas se quiseres atacar, terminou o seu ponto de ordem. Eu sei que a vossa estratégia, eu sei que a estratégia de muitos, vamos usar a carga semântica das palavras. Quando diz está preocupado comigo, isto é um ponto de ordem. Está a entender que eu estou a usar um argumento ad hominem. Eu não preciso te atacar. Eu estou a atacar factos. E já não volta ao seu pensamento para terminar a sua... Eu estou a atacar problemas do país. Portanto, se entendes que estou a ser atacado, então és dos autores desses problemas. És responsável desses problemas. Portanto, terminou, Higino. Aqui a luta é apontar factos, é denunciar irregularidades. O país não pode caminhar a maquiagem. Então, eu não vim aqui para agradar, eu vim aqui para discutir problemas, para discutir questões, nem que para isso eu tenha que ter problema com ele, ou ter problema contigo, isso não me preocupa. Estou a fazer uma análise desapaixonada. Muito bem. Certo. Terminou. Não vai ter problema. Muito bem. Cláudio Ricai. Sim. Ricai. Por favor. As eleições passadas. Por favor. Aonde? Nós somos um... Meus senhores, atenção a conversas paralelas. Cláudio Ricai. Certo, o debate está difícil. Não. Porque há conversas paralelas, sim, meus senhores. Entender. Vamos ouvir então, Cláudio Ricai. Nós somos uma formação, um projeto político que fez a inscrição recentemente no Tribunal Constitucional e com a ansiedade de sermos legalizados. Eu busco aqui um ponto para rebater que foi levantado aqui pelo Dr. Israel, que é o surgimento, ou seja, o surgimento das novas forças políticas tem a ver, estão a ser conotada com o MPLA. E isso aqui
vou reiterar, e porque o doutor... Quem disse não sou eu. Não, levantou, já temos conversado tá deste assunto e o doutor levanta. bem. Eu quero reiterar esta questão, não é? Sim. Porque o doutor Kiko é que, um lado, o doutor Kiko eu sei que é jurista. É alérgico Por isso- no surgimento dos vossos partidos. Ele é alérgico. Sim, prossiga, por favor. Debater. Um lado, o doutor Kiko busca as questões legais, a grande necessidade que existe do surgimento das novas forças políticas, como jurista reconhece este elemento, e um lado o doutor procura a todo custo conotar o surgimento com o partido MPLA. Eu aqui também aconselharia ao doutor que... Já não é o Israel, agora sou eu. Não. Ele está a aconselhar. Sim. Não, é... Por favor, prossiga. Doutor Kiko, Eu sei. levanta a questão. Nós já tínhamos... Ele começou falando. Sim, vamos ouvir. Ricai, Nós prossiga. já tínhamos tratado deste assunto antes do doutor Israel. Ok. Ele só rebata a questão. Então eu... Mas ele está ali, ele defendeu. Não, eu estou a... Não, sim, atenção. Ele te defendeu. O que é que eu... Qual é o entendimento que eu tenho? Eu queria mesmo ir aqui aconselhar o doutor Kiko. Um lado defende a questão legal, que é a grande necessidade mesmo do surgimento do quê? Dos novos partidos políticos, para que haja esse equilíbrio e haja esse tratamento e a participação ativa de todo cidadão na vida política. E um lado, o doutor conota a todo custo o surgimento desses partidos a uma mão invisível, aqui já citou. Então, é preciso procurar um equilíbrio a preferir estas questões, porque pela grandeza que a UNITA tem, que todos nós reconhecemos, e eu pessoalmente reconheço essa grandeza, e uma força, uma grande alternância, não é? Uma força... Alternância de quem? Não, a força que nós sabemos que pode alternar ou procurar fazer um equilíbrio. Sim, um equilíbrio. Agora, não, deixa-me falar. Sim, prossiga, por favor. Essa contrariedade que o doutor Kiko mais uma vez levanta, desta conotação, se esquece de que esta vontade de surgimento, de manter esse equilíbrio no surgimento dos novos partidos políticos, é uma questão que historicamente tratou-se antes de 92. E aqui não vou rebater por que se buscou este elemento para se pôr na mesa, por que se aceitou que tinha que haver várias forças políticas. É mesmo para se manter este equilíbrio, é mesmo para permitir a participação dos vários cidadãos na vida política. Então, eu acho que o doutor Kiko deve procurar moderar muito mesmo, como jurista, e moderar... Isso não tem nada a ver com a atividade dele. Não, isso tem a ver com a estratégia da UNITA. A UNITA que não vos quer ver. Não, doutor Israel, deixa só terminar. A UNITA não vos quer ver. Assim perco o raciocínio. Depois Então, os dois vão rebater. E o MPLA quer. Não, o MPLA não O MPLA e a UNITA já terão palavra, por favor. Podemos querer ou não querer. Sim. UNITA e MPLA já terão a palavra. UNITA e MPLA já terão a palavra. Por favor, prossiga. Mesmo ainda neste ponto, Não é o MPLA. mesmo ainda neste ponto, Sim, por meus favor. caros, mesmo ainda neste ponto, nós ainda... Não tem razão. Tens mesmo Nós razão. ainda não... Sim. Mesmo ainda neste Ele está a ponto... atrapalhar o debate. Mesmo ainda neste ponto... Por favor. Mesmo ainda neste ponto, nós ainda não fomos legalizados. E eu, doutor Kiko, eu lhe falo honestamente, eu sou o cofundador, não é, do projeto político PVD. Em momento algum, nós fomos contactados, não é, ou financiados por alguém. Eu lhe falo isso com toda a propriedade. Por isso é que eu não me revejo e me sinto mal quando... antes de sermos legalizados, a ser conotados desse jeito, porque não fica bem. Em momento algum nós tivemos este contacto. Então vamos seguir aqui o debate na legalidade. Se não tiverem, não vão ser legalizados. Não sei se já foram ombros dessa não altura. tivermos o quê, doutor Delito? Assinaturas. Não assinatura. assinatura. Não é assinatura. Não, nós estamos remeteu a o trabalhar na base da legalidade. Nós conseguimos juntar mais de 7.500 assinaturas que a lei exige. Nós conseguimos certificar os bilhetes de identidade por intermédio das administrações ao nível das 21 províncias que compõem Angola. E esta é a esperança que nós temos da legalização do nosso projeto político, na base da lei, na base da Constituição da República de Angola. Então, por isso é que eu levanto a questão de muita cautela, em
sem pensar, porque o cidadão vai entender assim. Aí onde eu levanto a questão de quê? Do perfil, doutor Israel. Aí onde eu levanto a questão do perfil é a questão ideológica, que é preciso se ter em conta. Mas eu sei quem porque, faz o escrutínio? mas eu sei porque você quer falar da questão ideológica, da questão do perfil. Sim. E a minha pergunta não foi alheia. Sim. Eu sei que você quer tirar dividendos com isso. Sim, quem faz o escrutínio? Porque o presidente do seu projeto é alguém que já anda na política há vários anos. Por isso é que você está querendo trazer aqui um elemento que não é de todo coerente, identificar alguém que já é conhecido politicamente. O que queres dizer, no fundo, queres dizer assim: o teu partido ou o teu projeto político tem vantagem porque o presidente do seu partido é já conhecido e já tem uma longa estrada de 92 para cá. Antes de me remeter... É um trunfo. Doutor Israel, sim, é um trunfo, sim. Certo, doutor Israel, antes de me remeter à questão do perfil que eu levantei, não é? Que é necessária mesmo, nós vamos entender concretamente o que é o perfil. São os atributos, não é isso? Que o cidadão põe para ser aceito. Exatamente. O doutor Israel, para concorrer a presidente da República de Angola, se não tiveres um perfil que o cidadão lhe aceite, não é? Não vai ser presidente. Exatamente. O perfil são os atributos, a coerência, não é a nobreza, para ser o presidente, porque nenhum cidadão aqui em Angola, um cidadão lúcido, até hoje não estamos a falar de cidadãos letrados, não, doutor. Até um cidadão simples, um leigo, já consegue fazer leitura de quem pode ser o presidente da Angola. Fruto do jeito que vocês governaram o país, né, doutor? Também sabe disso. Então, mas essa questão de perfil também estamos a focar muito aí. É uma questão que foi levantada pelo deputado Nelito, sobretudo, mas é uma questão também que é melindrosa e é ardilosa. Acha que coarta a liberdade de outros cidadãos e eventualmente não tenham essa... Os perfis não são definidos assim subjetivamente, né? Eu entendo que o perfil é esse, eu entendo que o perfil é esse. Não, mas doutor, aqui a questão, estamos aqui a dizer, aqui a questão é a definição subjetiva do perfil. Isso até pode valer no momento... Eu entendo o perfil, doutor, é uma questão de subjetividade. Sim, estava com a palavra. Sim, eu estava com a palavra. Sim, termina então. Foram induzidos ao erro pelo Nelito. Deixa esgotar. Isso até pode valer no momento final da escolha individual do voto. Mas há requisitos prévios que são objetivos. Portanto, os partidos políticos definem ab início, nos seus regulamentos eleitorais, nos seus requisitos de candidaturas, quais são os requisitos para a eleição ao cargo de presidente. Portanto, a UNITA, nesse momento, por exemplo, está a se bater, vai realizar agora o seu congresso. Né? Temos aí o deputado Massanga, né, que está a reivindicar praticamente a cadeira do seu pai. Mas também você lhe ouviu ele reivindicar? Ele vai candidatar. Não, mas está bem, é um ponto. Manuel Vieira, um ponto de ordem. Não, é um ponto de ordem. Não, vai candidatar. Está bem, um ponto de ordem. Onde é que você ouviu? Está bem, e o Massanga e o deputado Massanga não têm direito de concorrer? Estamos a dizer. É por ser filho. Não é por aí. Ninguém disse que ele está a reclamar a cadeira do pai dele. Estou a dizer o seguinte. Não induz as pessoas em erro. O Massanga é tão militante quanto eu sou, é tão militante quanto todos. Terminou o ponto de ordem. Não. Mas é o normal que ele tenha essa pretensão. Não, ele não está a reclamar o lugar do pai dele. Se ele quiser concorrer, vai concorrer porque ele considera-se apto para dirigir o partido. Ponto. É o que estamos a dizer. Terminou o ponto de ordem. Não, estamos a dizer o seguinte. Higino termina então. O que estamos a dizer o seguinte. Não diga. Higino termina. O filho do Luís também já é herança dele. Estamos a dizer assim. Não. Estamos a dizer assim. Atenção. Sim. Mas também não pode ser impedido se ele pretender um dia. Não é o que estás a dizer. Está bem dito assim. Isso é o que estou a dizer. Não diga que ele está a reclamar a cadeira do pai dele. Qual é a cadeira? Está bem, então termina, por favor. Higino termina. Mas ele tem um percurso dele. O Massanga tem um percurso dele. Está bem, mas estamos a dizer o seguinte. Ele tem essa pretensão. E é África, isso é normal. Mas ele não falou publicamente. Não entendi. Falou contigo. Isso é não, ele fez uma conferência de imprensa. Os factos notórios. Não, fez alguma conferência de imprensa. Do conhecimento vamos permitir. Vamos permitir. Os factos notórios não de alegação nem de prova. A UNITA é um facto. A UNITA tem uma agenda e tem um calendário. Neste momento não temos nenhum candidato. Ponto. A UNITA não tem candidato ainda. Quando chegar o momento da apresentação de candidaturas, a sociedade vai conhecer quem são os potenciais ou candidatos à liderança da UNITA. Aliás, na altura, potenciais candidatos, porque só vai ser candidato depois de ser aceite. É apenas isso. O Massanga Savimbi, em nenhuma circunstância, fez uma comunicação pública a dizer que é candidato.
Bom, Muito bem. mas, assim, mas Vamos lá ver. mas estamos a dizer o Higiene seguinte, termina então. a opinião pública A tem opinião é uma patente, coisa. deixa eu dizer, a opinião pública tem patente que o Congresso da UNITA já está praticamente, tem algumas figuras que estão como que a janela ou a porta propensas a assumir o cadeirão. Portanto, essas figuras, temos essencialmente o antigo presidente, que eventualmente pode ser continuado ou não, e o deputado Massanga. Portanto, são essas as figuras que estão como Mas que... ele se concorrer não é por ser cadeira do pai dele. Não, estou a dizer... Fala o seguinte, as suas ideias o sobre seguinte, a carreira ele do pode- outro mas homem. é normal. É normal. Não é normal. Terminou? Terminou, Alguém Higino? desenhou o projeto, Higino ele pode terminou? dizer, pá, ele está pronto, está a lutar. Não, ele não pensa assim. Higino Ele pensa terminou? assim, isso Terminou? aqui já é outro. Tu é que são pensas outros- assim. São outros aditamentos. Sim. Coisa da tua cabeça. Termina Não, então. isso já são outros. Já Termina, Não, não é Higino. maldade. Higino, termina, Tá faz bem, não é favor. maldade. Não É precisa maldade, conotar. é maldade. Não, não é por aí. Sim, sim. Isso é Não é por agenda aí. do Termina, MPLA. termina. O homem do MPLA está aí, eu não preciso falar em nome do MPLA. Vamos lá ver. Muitas vezes estou a rebater, estás a dizer Não, que não, por concordas acaso, comigo. por acaso, sim. Sim, eu não tenho... Higino, termina, faz Está favor. desgraçar o povo, então vou abraçar Yeah, o MPLA. por acaso, Como? tá Nós vamos bater com a mesma contundência. Nós vamos fazer o a seguinte. direita ou a esquerda, o importante é que... Israel O importante Bonifácio, é que esse projeto é uma Angola nova peço a para sua os angolanos. indulgência. Peço a E sua amanhã o indulgência. debate Vamos pode ouvir. não ser nesse nível, num outro nível. O importante é que Termina então, projetemos um país diferente. Vamos lá. E a Terminou. ideia é... Não é o desejo de todos nós. E a ideia é... Higino, já que não está a aproveitar o seu Tá, tempo. não, estou. Não está a aproveitar o seu tempo. tempo. E tem que ter cuidado na linguagem. Se não aproveitar o seu tempo, eu passo a outro cuidado na convidado. linguagem. Termina então. Liberdade de expressão. Termina. Tem um minuto. Tem um minuto e Não meio. pode ofender. Não, ofendi quem? Não, tá bom. Ofendi Cuidado na linguagem. Ofendi a quem? Um minuto e meio. eu Um vou minuto e dizer, meio. Higino. Não, se sente ofendido. Tá bem. Então Prossiga. é Um minuto e simplesmente essa questão de que, na verdade, os partidos políticos, sejam novos ou antigos, do ponto de vista constitucional e legal, gozam todos de igualdade de tratamento. Portanto, isso de superpartido não é uma questão legal, é uma questão política. Eventualmente, alguns terão maior base de militantes, outro menor base de militantes. Todavia, aos olhos da lei, aos olhos da Constituição angolana, os partidos políticos devem ser vistos em pé de igualdade. Portanto, isso parte da ideia de que, para os desafios políticos futuros, eventualmente para as eleições de 2027, que também é umas eleições que se vê com, vamos lá dizer, com algum ceticismo. Por quê? Porque há um descrédito, vamos lá dizer, político do MPLA com as comunidades. E isso Mas é o MPLA vai conhecido. concorrer sozinho. Deixa terminar o Mas você não discurso. consegue Deixa fazer terminar nada o sem falar do discurso. MPLA. Deixa terminar o discurso. Sim, termina Portanto, então. o que nós estamos aqui a falar é que a sociedade civil, o Não povo, vai concorrer o porque povo, o MPLA... Não é isso, senhor. Não enviosa o discurso, não coloca em... Não, estás a falar do MPLA, está a falar de voto, está a falar do Israel Bonifácio, daqui a pouco vai ter o seu tempo. Não faça essas Por favor, termine. informações para enviosar o debate, para ganhar likes. Aqui vamos só ainda falar as coisas como são. Higino, Vamos só, termine. sim, então é isso, é que os partidos políticos devem efetivamente, os novos partidos políticos não podem temer. E 55% das abstenções das eleições passadas, estamos aqui a dizer que, do ponto de vista matemático, se um partido político novo trabalha e consiga aquela percentagem eleitoral, portanto, entra em vantagem no cenário político. E essa entrada em vantagem no cenário político é determinante e é fundamental. Portanto, agora, se houve abstenção, se não houve, ou se aquelas pessoas já se filiaram à UNITA ou já se filiaram ao MPLA, portanto, isso é o trabalho político, é entrar no terreno, é garantir proximidade com as comunidades, é estar lá próximo. E nós, com os parcos recursos que temos, o presidente Luís de Castro, que é o presidente do partido, tem feito o esforço, com a sua sagacidade e tal, de conseguir uma e outra coisa, mas está a penetrar, está a visitar escolas degradadas, está a visitar comunidades de surdos, mundos, está a ouvir as pessoas. Pelo menos isso é um bom indicador e nós estamos a acolher essas propostas e contribuições e é isso, acima de tudo, que nos compromete como projeto, como partido político e é isso que determina a nossa permanência e ação na política. Então, se virmos que não é Angola, não são os angolanos, não são os interesses do Estado angolano a falarem mais alto, então nós temos outras formações, vamos sair, nem que voltarmos à Lavra, não temos problema com isso. Portanto, o que estamos a dizer é que deve haver seriedade
E essa seriedade deve partir por um discurso, não apenas o discurso do oportunismo, já que é o tema, mas é o discurso, sobretudo, da seriedade com o país, de construção de um país novo, não um país da corrida apressada aos bens, à riqueza, ao salário fácil ou ao cargo das melhores regalias. Mas estamos aqui a dizer um país construído e assente na dignidade de homem que considera as pessoas tais qual elas são. Agora sim, Israel Bonifácio. Quando olha para estas ideias de outros partidos, o que é que o MPLA pensa? Não, o MPLA não tem nada que pensar, porque na verdade nós estamos, do ponto de vista constitucional, constitucional e legal, estamos todos no pé de igualdade. Portanto, o que nós temos que fazer, nós MPLA, é continuar com a atividade que nós estamos a desenvolver. É que desde que o MPLA começou a participar nas eleições, 92 para cá, a nossa atividade termina tão logo são publicados os resultados eleitorais. E nós estamos raizados na sociedade. Estamos lá, estamos nas comunidades. E nós não temos nada que olhar para aquilo que os outros fazem. Isto é um desejo deles. Eles quiseram surgir na cena política e nós não temos nenhuma ligação, não temos nada que olhar para aquilo que são os objetivos, para aquilo que são para aquilo que que norteia a ação política dos outros partidos. Nesta altura, seria até mau, se, e em função daquilo que o Nolito cogita, se aquilo fosse verdade. Portanto, nós, enquanto partido político, estamos a preparar. E sabe que os desafios são grandes. Portanto, as sociedades são dinâmicas. E logo temos que nos adaptar daquilo que vai surgindo. Olha que durante esses últimos 2 anos, salvo erro, são mais de 10 partidos que foram legalizados, salvo erro. Por aí, esse conjunto. E esses partidos que são legalizados, obviamente que têm uma base. Uma base de apoio. São 7.500 cidadãos que eles têm que apresentar. Logo, preocupa. De alguma maneira, se não são aqueles que já estão na fase adulta, maior de 18 anos, que já voltaram a vez passada, então são aqueles que estão a surgir. E esse é o trabalho que o MPLA tem que se preocupar. O MPLA não pode se preocupar com aquilo que a UNITA está a fazer. A UNITA tem os seus problemas grandes que não gosta de trazer a público. Os outros partidos que estão a surgir têm os seus problemas, também vão resolver. E o MPLA ocupa-se naquilo que é, primeiro, organizar a sua base eleitoral e depois dar maior subsídio no governo que está em funções, porque como sabe, o MPLA é o partido que suporta o governo e tudo que o MPLA quer nesta altura é ver, tem vindo a fazer, é ver o povo angolano cada vez mais feliz. E nós temos uma trajetória política muito grande quanto o MPLA, mas e também depois, com todo o respeito, queria falar outra coisa, mas ver que estamos no ar e depois não queria desmoralizar ninguém. Mas pronto, então não pode desmoralizar. O discurso está a flutuar, não encontra respaldo na vida das pessoas. Então nós temos os objetivos bem assentes no chão, temos o compromisso com o povo que elegeu o MPLA em 2022 e vamos continuar a organizar. Temos aí mais 2 anos pela frente para continuar a concretizar o plano de governo do MPLA 2022-2027. Muito bem, caros ouvintes, estamos aqui no nosso debate a falar sobre o surgimento de novos partidos políticos em Angola, vitalidade democrática ou oportunismo político. É, em suma, o tema que estamos a abordar, aqui com Nelito Baquigo, Israel Bonifácio, Nigino Kambanda e Cláudio Ricai. Continuando com o nosso debate, que já só tem pela frente quase 1h30, vamos tentar perceber, falou-se do perfil, mas gostaria de trazer à mesa, e para recomeçar a Cláudio Ricai, surgem os partidos, mas o cidadão comum, mesmo sem ter muito acesso à informação, falta-lhe a essência, que é saber a que vieram. Qual é o propósito do surgimento dos partidos? Em termos de ideologia, não gosto muito de falar de ideologia, mas tem que se perceber qual é a mais-valia que esta formação política traz para o nosso país. Na verdade, nós somos do centro. O grande objetivo de surgimento do PVD... Centro-direita ou centro-esquerda? Não, do centro mesmo, não é? Com tendência de fazer o devido equilíbrio, não é? Mas okay. Qual é a tendência? Qual é a tendência? Mais para a esquerda, mais para a direita? Não, mais para a direita. Mais para a direita. Então, na verdade, nós procuramos buscar esse equilíbrio para procurarmos evitar a polaridade. Mas para o teu partido?
Sim, prossiga, por favor. Sim, para procurarmos buscar aquilo que é a polaridade que ainda é enraizada no seio da massa votante, do seio do cidadão angolano. E a questão que me põe sobre além da nossa ideologia e o que é que propomos, vamos buscar o equilíbrio, vamos buscar enraizar-se na senda política angolana. O grande objetivo de qualquer formação política é o alcance do poder político. Por isso é que nós buscamos vários elementos aqui para procurar entender os perfis, etc, etc. Não é possível, eu pelo menos não vou aderir ou não me aventuraria a aderir num partido político cujos objetivos não são claros e que não são o alcance do poder político. Porque o partido deve se criar com este grande objetivo. Por isso é que a lei dá todos, ou permite esses instrumentos todos para que este partido alcance, porque representa a vontade de vários cidadãos. Então, o nosso grande objetivo é mesmo o alcance do poder político. Se calhar aqui a questão, hoje, muitas vezes levantada, é como alcançar esse poder político. O que fazer para se alcançar este poder político? O poder político alcança-se com trabalho. Alcance é mobilizar o cidadão, é mostrar, em dizer ao cidadão os grandes propósitos da organização para que o cidadão aceite. E o cidadão aceite quando se revê naquilo que são os objetivos do partido político. Até para o próprio cidadão, quando fazer a leitura da própria tua ideologia, fazer a leitura do perfil, dos componentes... E programa político. Sim, o programa político também, certo? Quando fazer essa leitura e entender que não há credibilidade, não há ambições, ou seja, a tua principal ambição nem o alcance do poder político, o cidadão também pode não se rever na tua organização política. Então, por isso é que sempre que há esta vontade de se criar partido político, deve estar assente o principal objetivo de quê? Do alcance do poder político. E o alcance do poder político, acreditamos nós, que deve se fazer com trabalho. E esse trabalho não se faz em escritórios, esse trabalho faz-se nas massas, faz-se andando, faz-se publicitando aquilo que são os nossos grandes objetivos. Lembrar que a lei exige 7.500 assinaturas. Se um partido político tem um número de subscritores de 7.500 assinaturas, esses cidadãos certamente que se revêem nos vossos grandes objetivos. Então aí há necessidade, depois da inscrição, depois da legalização, expandir o trabalho, expandir os documentos retóricos, concretamente aqui os estatutos e o programa do partido, para que se alcance o grande objetivo. Muito Porque bem. criar-se por partido sem o objetivo fundamental, que é o alcance do poder político, eu acho que não há coerência, acho que é bastante desnecessário. Muito bem, já está connosco o Carlos Rosado de Carvalho, o nosso comentarista residente. Carlos, bom dia. Um atraso justificado, não importa para os nossos ouvintes o que lhe fez chegar agora, mas com certeza foi ouvindo os nossos convidados e esta reflexão que já fazemos há muito tempo sobre o surgimento de partidos versus vitalidade da nossa economia. Bom dia a todos. Eu por ter ouvido o debate, acho que estou aqui um bocado deslocado, não é? Porque isto parece um debate da Assembleia Nacional e de partidos políticos e eu não pertenço a nenhum partido político. Eu diria, por aquilo que fui ouvindo, o seguinte. Nós vamos confirmar agora, nas eleições, não é? Quantos partidos vão concorrer, para nós percebermos se apareceram mais partidos ou não. Nas últimas eleições foram 8, não é? Agora, na criação de partidos políticos, eu só acho estranho uma coisa, que é o para já. O para já de Abel Chivucovuco. Abel Chivucovuco é um líder que toda a gente conhece, que organizado, etc. E a verdade é que durante muito tempo o para já não foi aceito com o argumento de que não tinha assinaturas. Então aqui dois partidos, acredito mas os líderes não têm a popularidade nem a organização provavelmente que o para já tem. Agora o que eu pergunto é, porquê é que o para já não foi autorizado durante muito tempo
conseguiu, inclusivamente não conseguiu concorrer às eleições de 2022 e agora de repente é autorizado. Eu acho que isso defende um bocadinho a tese da dispersão dos votos, que foi mais conveniente para o MPLA agora autorizar o para já do que nas eleições anteriores. Porque estamos todos de acordo que as pessoas têm todo o direito de constituir partidos desde que cumpram os requisitos legais. O que não se percebe são os critérios do Tribunal Constitucional, que durante muito tempo não autorizou um partido, autorizou outros com muito menos capacidade, e nós que estamos de fora, que não conhecemos os detalhes quem recusava o para já era uma pessoa que era o responsável no Tribunal no Tribunal Constitucional pelos partidos políticos e que era do MPLA. Toda a gente sabe que debatia. Aliás, eu fui colega dele a uma certa altura num determinado jornal e ele era do MPLA. Era do MPLA. O presidente, quem autorizava ou não autorizava partidos, era do MPLA. E, portanto, daí que nós, e eu pessoalmente, me pergunto como é que durante tanto tempo não foi autorizado e, de repente, por obra e graça do Espírito Santo, é autorizado. Porque a Constituição de partidos políticos está perfeitamente definida na lei. Há também quem, e é natural, em todos os países acontece, quando há eleições, há novos partidos políticos. Aqui também outro aspecto que muitas vezes se menciona como estando na origem de alguns partidos, é também as questões de natureza financeira, não é? Por exemplo, no ano passado, os partidos que concorreram às eleições receberam 400 e tal milhões de kwanzas, não é? Portanto, isto, enfim, ao câmbio da época de 2022, em que o kwanza estava bastante valorizado, era à volta de um... Como? Parece que foi 800 milhões. Quase ou mais. Eu via, não sei, mas foi reajustado? Acho que sim, acho que é mais. Mesmo que se forem 800 milhões, maior o incentivo para a criação de partidos. Eventualmente, esta condição financeira também deve ser tida em conta. Mas, portanto, a mim é o que me parece. Eu acho que estamos numa democracia, supostamente, toda a gente tem o direito de constituir partidos. Quem julga é o eleitor, não é? Esta questão do perfil. Há o perfil estabelecido na Constituição, de que o Nelito falava, a idade, essas coisas todas. Cumprindo esses requisitos, as pessoas podem ser candidatas e depois vão ou não às eleições. Muito bem. Bonifácio. Não, é só para ter para dar aqui, para ajudar aqui. Portanto, eu tenho alguma dificuldade quando fala-se sobre o MPLA e o envolvimento do MPLA nessas matérias de legalizar partidos políticos. Primeiro devo dizer que o MPLA é uma organização privada, né? É um partido político como qualquer partido político que existe na arena política. E logo não tem envolvimento nem direto nem indireto naquilo privada, que são... Não. Então, os partidos políticos... É da esfera pública. Privada não. É regido pelo direito privado. É direito Pronto. público. Direito público. Tá bom, depois vamos discutir Sim, isso direito cientificamente. Prossiga, Direito Bonifácio. É da esfera Pronto. pública. O interesse é público. Já bem, mas... Sim. Não, está a corrigir bem. Sim, avancemos então com o seu pensamento. Portanto, é só para efetivamente desmarcar-se desta ideia de trazer aqui o MPLA como se tivesse efetivamente a trabalhar neste processo. Mas o diretor do gabinete do Tribunal Constitucional era do MPLA. Era do MPLA. É exatamente isso que eu vou dizer. A presidente do Tribunal Constitucional saiu do grupo político do MPLA. O que o Carlos José está a dizer sobre o diretor do... Eu não sei de quem o diretor está a falar. Não sei quem faz. Era o Juvenis Paulo? Seria? Antes do Juvenis Paulo foi o Marci Lopes, que agora é ministro. Sim, mas em 2022 era o Juvenis Paulo. Repare, o facto de ser militante de um determinado partido não retira os direitos da pessoa desenvolver a atividade pública. Portanto, não podemos fazer essa colação. Com parcialidade. Não vamos fazer esta colação direta daquilo que é a minha posição partidária com aquilo que é a minha atividade pública do dia a dia. Eu estou aqui, eu sou militante, mas eu sou funcionário público. Logo, a minha atividade partidária ou a minha militância não pode interferir naquilo que é o meu trabalho público. Não pode. Não devia. Não pode mesmo. É que não pode e nem deve. Portanto, exatamente isso que acontece. Agora, quanto ao para já, que o Rosado fala, eu tenho estado a prestar atenção aqui, não me faz moça, mas o doutor William Toné tem estado a clarificar
esse momento que o Prajá passou, das sucessivas negações que foi vivendo ao longo desse tempo, e como é que conseguiu. Eu acho que ele tecnicamente explica melhor como é que ele conseguiu, sobre os recursos que foram fazendo, porque ele disse que estava na base deste processo todo. Qualquer uma dificuldade que existe sobre a legalização do Prajá ou não, era importante buscar informações para as pessoas tecnicamente que trabalharam neste processo. Aliás, o próprio o presidente do Prajá dizia: se me fecham a porta de um lado, eu passo da janela passo nos seus, enfim. E eu acho que tecnicamente, segundo o doutor William Toné, segundo ele, parece que conseguiram tecnicamente explicar este processo. Portanto, só para concluir, dizer que essa questão, não, para concluir não, depois tem essa questão do que o Rosado também levanta sobre o próprio financiamento dos partidos políticos antes das eleições. Eu por acaso, eu quero confessar que eu sou contra. E efetivamente que isto pode aliciar o surgimento de muitos partidos. Porque, aliás, tem trago muitos problemas em vários partidos, né? Então, logo termina o processo eleitoral, há dificuldades sérias de vários partidos. Não pagam os prestadores de serviço. Sim, e sobretudo aquelas... Observadores. Os observadores, delegados de lista. Né? Não pagam. Aliás, tivemos esse escândalo há muitos partidos, dentre eles a FNL e a coligação Casa 7 tiveram grandes problemas sobre esse processo. Este elemento também pode ser um elemento que pode incentivar o surgimento de muitos partidos. E eu, no meu livro está escrito, eu desincentivo isso. Eu sou daqueles que apoio o financiamento depois das eleições e em função do número de votos que cada partido for tendo. Porque se for antes das eleições, porque assim, a partida, qualquer um partido que diz que tem capacidade de concorrer, tem que ter efetivamente esta capacidade. Capacidade humana, capacidade financeira, capacidade técnica e outras valências que isso podem... porque o MPLA parte em vantagem. Outras valências recursos, que claro. os partidos... Outras valências que os partidos... Eu estou a falar cientificamente. Não, cientificamente, essa tese... Já vai debater. Então, você vai dizer que o partido político concorre às eleições sem recursos para ter recursos depois das eleições. Quer dizer, está a dizer que o MPLA como controla a máquina financeira, percebe? Como o MPLA controla a máquina financeira do Estado, as oportunidades econômicas do país, então a partida parte como o único... O MPLA não controla nenhuma máquina financeira. Isso o senhor está a dizer por dizer. Estou a dizer por dizer, você quer falar... Eugênio, é só um minutinho, vamos só permitir que... Sim, termine, faz favor, depois vamos ouvir. O presidente da República disse que os outros partidos políticos só chegam a diretores, não chegam lá no topo. Eugênio, vamos terminar com os públicos, Eugênio, vamos permitir que o Eugênio Bonifácio termine. A dos valores financeiros do Estado são determinados por pessoas que têm conveniência com confiança política do partido que sustenta o governo. Para dizer que a maior parte dos países fazem isso. Isso não é uma novidade. E nem que fosse, o MPLA também precisa desse financiamento, porque também vive de financiamentos. O MPLA é um partido que vive de cotas, ok? Vive de cotas. A sua fonte principal são as cotas dos seus militantes. Então, qualquer um partido que queira concorrer e chegar ao poder não pode contar a priori com o dinheiro do Estado. Não, tem que contar com a sua própria base. E isto é o normal, e tinha de ser assim. Agora, eu quando digo, eu escrevi isso em 2011, não é agora. Portanto, quando propunha essa ideia, era efetivamente para evitar o surgimento. Porque se reparar, e olhando para a história eleitoral que nós temos, já houve momentos que existiam 120 partidos, está lá, na obra, quem quiser pode ver. Então 120 partidos, e aquilo alicia efetivamente o surgimento de muitos partidos. E o que acontece é que esses partidos, depois de concorrerem, não conseguem justificar, até partidos tradicionais. Muitos partidos tradicionais, antigos, não conseguem justificar este dinheiro que é dado neste período eleitoral. Tem dificuldades, até fatura, não conseguem apresentar fatura. Logo, eu acho... Peço desculpa, eu sou uma pessoa que gosto. Eu não conheço as contas. Diz que a maior parte das cotas do dinheiro do MPLA vem das cotas. Eu não conheço as contas do MPLA, que supostamente deviam ser públicas. Não, disse-me que o financiamento do MPLA vem das cotas dos militantes. Sim, o que eu lhe estou a dizer é que eu não conheço as contas. Aliás, não conheço as contas
votos do MPLA, não conheço da UNITA, não conheço nenhum partido. Que é em nome da transparência, devia de existir. Porque uma coisa é aquilo que vocês dizem, outra coisa é eu que trabalho com base em relatório e contas, eu não sei de onde é que vem o vosso dinheiro. Não sei. Carlos, o MPLA é um partido, é uma entidade privada e logo tem efetivamente questões internas. São questões internas. Agora, se o Carlos as contas dos partidos não são questões internas. Porque recebem dinheiro do Estado. Ao receber dinheiro do Estado, têm que publicar as suas contas. É o Tribunal de Contas, a entidade por excelência. Se o Carlos tiver interesse de saber um pouquinho. Mas quando eu estava a intervir, você que fez confusão, agora você que está toda a interromper. Sim, prossiga, Bonifácio. Se o Carlos tiver interesse de poder investigar sobre estas matérias, eu penso que nós estamos portas abertas para poder. Então está feita a promessa, eu vou cobrar. Então dizer isso, que é falaciosa a ideia de fazer esta aculação. O MPLA coloca-se no mesmo lugar que todos os outros partidos, portanto, há aqui igualdade de tratamento. O Tribunal do Constitucional não trata de uma forma diferente, não trata o MPLA diferente dos outros. Aliás, seria até uma incongruência, porque estamos a falar de um tribunal que zela pela normalidade da Constituição. Portanto, falar sobre isto é efetivamente desacreditar o próprio Tribunal Constitucional, onde os partidos que estão a surgir têm que fazer recurso para poderem ser legalizados. Portanto, não faz sentido esta narrativa. Vamos ver, cada um de nós, enquanto partidos políticos, concorrer. Por isso é que nós, no âmbito da própria eleição, todos os partidos aparecem numa única lista. A lista é única, por isso somos todos iguais. O MPLA não aparece mais distante do que o outro. O MPLA não é número 10, não é número 20, não é número 1 para facilitar. Aquilo é feito através de mecanismos próprios. Logo, tanto, repito, tenhamos cuidado em poder fazer a colação deste processo que está a surgir, que é um processo normal, constitucional e legal, com aquilo que é a atividade do MPLA. O MPLA tem outras atividades para fazer.